Você já se perguntou se em algum momento sua salvação pode estar em risco? A Bíblia não deixa dúvidas sobre as práticas e comportamentos que afastam o cristão do caminho certo. No vídeo de hoje, vamos desvendar o que um cristão não pode fazer, segundo a palavra de Deus, se quiser alcançar a salvação. Prepare-se para descobrir quais atitudes podem ameaçar seu relacionamento com Deus e refletir sobre como corrigir o curso enquanto ainda há tempo. Na Bíblia, encontramos repetidamente que Deus detesta a soberba. Em Provérbios 16:18, lemos: "A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda." Mas o que isso significa na vida do cristão? A soberba é o sentimento que nos leva a achar que somos autossuficientes, que podemos tomar decisões sem consultar a Deus e que nossas vontades têm mais valor que os planos divinos. E é exatamente essa atitude que distancia o cristão do plano de salvação. Imagine a história de Lúcifer, um anjo criado em toda a sua glória, que caiu do céu exatamente por causa do orgulho. O orgulho plantou em seu coração a ideia de que ele poderia ser igual a Deus, tornando-se seu próprio Senhor. Esse é um exemplo de como o orgulho não apenas cega, mas também separa a criatura do Criador. Para o cristão, cultivar humildade é um passo essencial para se manter no caminho de Deus. Ao se afastar da arrogância e das vaidades, o cristão abre o coração para receber o amor e o perdão divino, reconhecendo que toda boa dádiva vem do Senhor. Devemos nos lembrar de que a humildade é a chave que nos coloca em um lugar de dependência de Deus e nos ajuda a enxergar as necessidades dos outros com compaixão e empatia. Só assim podemos caminhar em direção à salvação. Outro comportamento que afasta o cristão de Deus é o apego exagerado aos bens materiais. Em Mateus 6:24, Jesus nos adverte que ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo bíblico para riqueza ou ganância e é visto como uma força que compete diretamente com Deus em nossos corações. O mundo moderno promove o acúmulo de riquezas e a busca incessante por bens materiais, mas o cristão é chamado a viver em contentamento e gratidão. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:12-13, testemunha: "Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece." A ganância fecha o coração para o amor de Deus e para a generosidade. Ela cria um vazio que jamais será preenchido por bens materiais e nos faz esquecer que tudo o que possuímos vem de Deus. Um cristão que coloca sua esperança e segurança em riquezas se distancia da salvação, pois Deus é a nossa única fonte de segurança e provisão. Um erro comum é negligenciar o cuidado com a vida espiritual. Em Hebreus 10:25, somos encorajados a não deixar de congregar, como é costume de alguns. A negligência espiritual é como uma planta que deixamos de regar e cuidar. Com o tempo, ela seca e morre. Imagine a vida espiritual como uma chama. Essa chama precisa de combustível para queimar. Sem a oração, o estudo da palavra e o jejum, ela inevitavelmente se apaga. Jesus ensinou que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A negligência espiritual é um caminho perigoso que pode levar o cristão a afastar-se cada vez mais da presença de Deus e, consequentemente, da salvação. Assim, o cristão deve lutar contra a rotina e o cansaço espiritual, mantendo-se em constante comunhão com Deus.
devemos lembrar que a fé é alimentada pelo relacionamento íntimo com o Senhor, e é essa fé viva que nos mantém firmes na jornada de salvação. O perdão é um dos mandamentos mais enfatizados por Jesus, e sua importância é fundamental para a vida cristã. Em Mateus 6, 14 e 15, lemos que: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. A falta de perdão é como um veneno que não prejudica apenas quem é alvo do rancor, mas destrói quem o carrega. É como uma corrente invisível que impede o cristão de avançar na caminhada espiritual. A parábola do servo que não perdoou seu conservo, mesmo depois de ser perdoado pelo seu senhor, ilustra bem como Deus valoriza o perdão. Quando não perdoamos, colocamos em risco a nossa própria salvação. Perdoar não é fácil, mas é necessário. O perdão liberta e permite que o amor de Deus flua em nossos corações. Um cristão que escolhe perdoar experimenta uma paz profunda e se aproxima da salvação, pois imita o próprio caráter de Cristo. A fé é a base da vida cristã, e sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A dúvida constante e a falta de fé são como erosões na rocha, enfraquecendo o alicerce da nossa vida espiritual. A dúvida não é apenas um sentimento, ela é uma postura que afasta o cristão de Deus. Quando deixamos a dúvida se instalar, começamos a questionar o cuidado e o poder de Deus em nossas vidas. A história de Pedro, que começou a afundar no mar ao tirar os olhos de Jesus, é um lembrete poderoso de que a fé precisa ser cultivada. Para o cristão, manter a fé viva é crucial. Isso é feito ao recordar as promessas de Deus e ao buscar fortalecer a confiança nele todos os dias. Sem fé, a esperança se apaga e o cristão se desvia da salvação. Por isso, devemos lutar contra a dúvida, firmando nossa fé naquele que é fiel para nos salvar. A jornada cristã é um caminho de renúncias, onde devemos evitar atitudes que colocam nossa salvação em risco. Orgulho, ganância, negligência espiritual, falta de perdão e dúvida são apenas alguns dos obstáculos que nos distanciam do propósito de Deus. Ao reconhecermos essas armadilhas e buscarmos viver em humildade, generosidade, devoção, perdão e fé, aproximamo-nos da salvação prometida. Que estejamos sempre atentos ao nosso caminhar e decididos a fazer o que é agradável aos olhos de Deus. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia, conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo o seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.